Bom, pessoal, vamos continuar o estudo dos procedimentos especiais no Código de Processo Civil. Então, continuamos no roteiro 2, agora a partir do slide 102. Certo? Localize aí, slide 102, cujo estudo é dos embargos de terceiros. Certo? Então, vamos falar desse procedimento. Desembargo de terceiro, previsão dele está estabelecida entre os artigos 674 a 681 do novo Código, certo? Então, eu coloquei para vocês no material um conceito que diz que os embargos de terceiros seriam um remédio processual em que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como de penhora, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, etc. Então vejam, estamos diante de uma medida cuja tutela é protetiva da posse ou da propriedade. E aí, o grande elemento caracterizador do procedimento de embargos de terceiro, que está aí destacado no próprio conceito, é que nós já estudamos e vimos que se eu tenho um ato violador da posse feito por um particular ou feito no âmbito da administrativo, eu tenho as tutelas possessórias, que nós já estudamos na unidade passada. Aqui vejam que o elemento turbador ou esbulhador da posse é um ato de apreensão judicial. Vejam aí o destaque que eu coloquei aí no conceito. Ou seja, eu estou sendo esbulhado, eu estou sendo turbado da minha posse por um ato praticado por uma autoridade judicial. O esbulhador, o turbador, é o juiz. Vamos entender desta forma. E aí, toda vez que eu tiver meus bens turbados ou esbulhados por um ato de apreensão judicial, caso eu não tenha participado daquele processo de onde vem o ato de apreensão, eu vou utilizar o procedimento de embargos de terceiro. A nomenclatura aqui é proposital. Se eu faço parte daquele processo de onde se origina o ato de apreensão judicial, é óbvio que eu vou ter os incidentes estabelecidos em lei para resolver esse problema. Agora, se eu não participo, nunca participei daquele processo originário e tenho, por um ato de apreensão daquele processo, meus bens, meu patrimônio atingido, então me valerei dos embargos de terceiros para evitar e retirar essa constrição judicial do meu patrimônio. A natureza jurídica dos embargos de terceiro é de uma ação, certo? Uma ação que formará um processo autônomo. Por isso que os embargos de terceiro eles serão distribuídos por dependência ao processo principal, ao processo onde está a ação, de onde deriva a apreensão judicial. Eles vão ser tombados, autuados e apensados a esse processo, porque o processo é autônomo, são processos distintos, agora, óbvio, com uma característica de acessoriedade. O objetivo dos embargos de terceiros, como eu coloquei aí, a proteção possessória e dominial, certo? Eu posso ter a posse esbulhada ou turbada
ou eu posso ter a minha propriedade violada, e aí eu vou utilizar os embargos de terceiro para atacar as violações da posse causada por decisão judicial. Volto a repetir, o que caracteriza fundamentalmente os embargos é justamente que o ato de esbulho ou de turbação da posse foi causado por uma decisão judicial. Porque se o ato de esbulho ou de turbação for do particular ou for da administração, então teremos as medidas protetórias da posse. O processo, esses embargos de terceiro, darão ensejo a um processo de conhecimento com uma função de cunho eminentemente mandamental, ou seja, porque na procedência dos embargos expediciar uma ordem para evitar a continuidade da constrição do bem e reintegrar, se foi o caso, o terceiro na posse dos seus bens esbulhados ou turbados, né? Reintegrar ou manter. Como eu falei para vocês, tem um caráter acessório. Os embargos de terceiro, apesar de ser um processo autônomo, ele tem um caráter acessório. Por quê? Porque sempre eles vão prescindir de uma demanda anterior. É necessário que haja um processo anterior, que neste processo que eu não participo, teve o ato de constrição, e aí eu vou me insurgir contra este ato de constrição na qualidade de terceiro, opondo os embargos de terceiro. A legitimidade ativa. Então, qualquer pessoa que ostente a condição de terceiro em relação à demanda que provém a constrição judicial. Ou seja, o nome já está dizendo, o embargo é de terceiro. Por que eu sou terceiro? Porque eu não participei em momento algum daquela relação, daquela demanda originária de onde vem o ato de constrição do meu patrimônio. Algumas observações eu coloquei aí. Então, não é dado ao terceiro que adquire coisa litigiosa. Ou seja, o terceiro adquirente de coisa litigiosa, ele não é legitimado para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Ele, obviamente, essa aquisição de coisa litigiosa, ele já adquire sabendo esta condição. Então, é uma situação que estudamos lá no processo de conhecimento, que caracteriza uma substituição processual. Alguém vai defender em nome próprio direito agora alheio, porque foi alienado, sendo legitimado a este terceiro adentrar na relação processual como assistente litisconsorcial, certo? Também o sucessor da parte, ele não tem legitimidade para interpor embargos de terceiro, para opor embargos de terceiro, justamente porque ele é sucessor processual, não é? Então, ele faz parte da relação, passa a fazer parte da relação originária. Outra observação, o novo CPC, ele autoriza opor embargos de terceiro na desconsideração da personalidade jurídica, aquele incidente que estudamos lá no processo de conhecimento, agora deixando claro que é legítimo, desde que não tenha participado do incidente, certo? Porque se ele participou do incidente, então ele fez a defesa dos seus interesses no incidente. Agora, se houve um incidente de consideração e essa pessoa não participou, não foi intimado ou não foi citado para participar daquela questão incidental, então ele é legitimado para a oposição dos embargos. Outra observação ainda no tocante à legitimidade ativa. Cônjuge ou companheiro para a defesa dos bens dotais próprios, reservados ou da sua menção. Ou seja,
aquelas pessoas que têm uma comunhão patrimonial relacionada ao regime de matrimônio ou de união estável e que têm os bens da sua meação, os bens reservados, os bens próprios atingidos pelo ato de construção judicial relativo à dívida do seu consorte. Que lembre-se daquela questão que vimos lá em execução. Os bens respondem das pessoas casadas se a dívida foi contraída em prol da sociedade conjugal. Aí, obviamente, que serão atingidos. Mas se não é esse o objetivo, não foi essa a pactuação, ou seja, a execução é voltada para aquela pessoa das obrigações por ela contraídas no negócio dela, na atividade dela, e não em prol da sociedade conjugal, então não haverá comunicabilidade dos bens, e aí esse que tem os seus bens totais, próprios, reservados, ou da sua meação atingido, pode se valer parte legítima para o ajuizamento dos embargos terceiros. Legitimidade passiva. Então, quem figurará como réu na ação de embargos de terceiro? Então, aquele que é beneficiado pela decisão judicial, certo? A decisão judicial, ela penhora, ela constrange um bem do patrimônio de alguém. Então, esse bem, se o caminho percorrido for, vamos dizer assim, o normal, então alguém será beneficiado com o produto da penhora, alienação daquele bem. Este beneficiado pelo ato de construção deve figurar no polo passivo dos embargos de terceiros. E em determinada situação haverá necessidade da formação de uma relação litisconsorcial necessária entre os partícipes da execução, se um bem for indicado, por exemplo, pelo executado e não pelo exequente. Imagine uma seguinte situação. Alguém ajuiza uma execução contra fulano, certo? Quando fulano é intimado, ele vai e nomeia um bem. E este bem agora é de Cicrano. Então, Cicrano é legitimado para ajuizar os embargos de terceiro, e esse embargo de terceiro vai ser obrigatoriamente formado um litisconsórcio passivo necessário. Ou seja, o autor e o réu da execução terão que figurar no polo passivo dos embargos de terceiro. O autor porque tem um interesse e um benefício. E o réu por quê? Porque foi ele que indicou o bem. Então, ele responde aí, né, na demanda de terceiros. O prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Então, veja, se os embargos de terceiro forem apresentados ou postos num processo de conhecimento, então, até que haja o trânsito em julgado da decisão do processo de conhecimento, será possível opor os embargos de terceiro, certo? Qualquer momento, até o trânsito em julgado, é possível o ajuizamento dos embargos de terceiro. Se o processo de conhecimento está naquela fase no primeiro grau, se o processo de conhecimento está em fase recursal, não há nenhum problema, pode ser oposto em embargos de terceiro. O elemento limitador é o trânsito julgado. Após o trânsito julgado, não haveria mais essa possibilidade no processo de conhecimento. Já se a oposição dos embargos de terceiro diz respeito a um processo de execução de título extrajudicial ou um procedimento de cumprimento de sentença, então o Código estabelece o prazo de até 5 dias, contados da adjudicação, da alienação particular ou da arrematação, antes, né, então estou nesse interregno aí,
da assinatura da carta de adjudicação, de arrematação, etc. Então, observe aqui o seguinte: esses atos, adjudicação, alienação particular ou arrematação, praticados eu tenho 5 dias, e levando em consideração um elemento final que é até a assinatura da carta. Se for assinada a carta, eu não teria mais a possibilidade de interpor os embargos de terceiro. Embora, aí é uma questão doutrinária, mas o entendimento, vamos dizer assim, consolidado da doutrina, é no sentido que, principalmente nessa questão dos 5 dias, até 5 dias, é um prazo muito exíguo, que muitas vezes a parte sequer vai ter tempo de contratar um advogado para tomar a atitude correta, necessária. Muitas vezes, o próprio tempo exíguo leva à realização de uma peça não muito bem elaborada, que possa acarretar a improcedência dos embargos. Então, o que a doutrina entende é que a perda do prazo, deste prazo estabelecido, acarreta a impossibilidade da parte, mediante os embargos de terceiro, suspender o processo principal. Certo? Isso é uma característica que a gente vai ver agora no procedimento. Mas, se passou o prazo, eu não tenho mais como suspender pela liminar dos embargos de terceiro o processo principal. Mas eu não perco o direito e eu teria a legitimidade e o interesse de agir para ajuizar os embargos de terceiro, para discutir o mérito da constrição do meu patrimônio por aquela decisão judicial. Certo? A competência para o ajuizamento dos embargos de terceiro está no artigo 676 do CPC, certo? E é uma regra óbvia. O juiz que determinou a constrição do bem será competente para analisar os embargos de terceiro. Uma coisa óbvia. Estou me insurgindo contra uma decisão judicial que constrangiu meu patrimônio, o juiz que determinou aquela decisão será competente para analisar os meus embargos de terceiro. Tenho cuidado com a questão das cartas, né? Porque a gente tem as cartas precatórias, e aí eu tenho o juiz deprecante e o juiz deprecado. E aí, por exemplo, se o juiz deprecante diz para o deprecado penhore bens, não diz quais são os bens, e o juiz deprecado penhora essa cafeteira aqui, então quem determinou o ato de constituição foi o juiz deprecado. E aí os embargos serão interpostos perante ele. Agora, se o juiz deprecante fez penhora essa cafeteira e o deprecado apenas foi o executor da ordem, então os embargos serão apostos perante o juiz deprecante. Quem determinou a constrição judicial é competente para julgar os embargos. Então vamos ao procedimento. Tá? Petição inicial com a prova documental da posse ou propriedade e a condição de terceiros e um rol de testemunhas. Certo? Então veja, o ônus que o embargante tem ao opor os embargos de terceiro é provar que é possuidor ou proprietário daquele bem constrito e provar a condição de terceiro, ou seja, que não participou em momento algum daquele processo de onde advém a ordem de constrição judicial, certo? Então essa situação de posse ou propriedade e essa condição de terceiro deve ser demonstrada por prova documental, certo? Principalmente a situação de possuidor ou proprietário. Embora, se não existir esta documentação, é possível que essa situação de posse ou propriedade, né, seja demonstrada, melhor dizendo, a situação de posse seja demonstrada através de uma audiência de justificação prevista no artigo 677, parágrafo 1º, que o juiz designa caso a prova documental não seja suficiente para demonstrar a qualidade de possuidor do embargante, certo? Como eu já disse, sim, o rol de testemunhas na petição inicial justamente, né, para
que essas testemunhas sejam ouvidas nesta audiência de justificação, para que comprove ou tente convencer o juiz da situação de possuidor. Vai ser distribuído por dependência ao processo principal, com essa prova documental ou testemunhal, e a designação, a realização da audiência, para que o juiz possa decidir a liminar nos embargos de terceiro. Então, o ato subsequente seria a decisão do juiz concedendo ou não a liminar. E veja, o requisito necessário, não confundam a liminar dos embargos de terceiro com a liminar das tutelas provisórias de urgência, certo? Por quê? A liminar nos embargos de terceiro, para o juiz deferi-la, basta que ele se convença da situação do terceiro ser possuidor daquele bem constrito. O único requisito para análise, que será analisado para concessão ou não da liminar, é a comprovação da situação de terceiro possuidor, certo? Não se exige perigo da demora, não se exige irreversibilidade do provimento, não se exige abuso do direito de defesa ou manifesto proposto protelatório. A concessão da liminar depende unicamente da prova de o terceiro ser possuidor do bem, certo? Inclusive, essa concessão liminar pode ser parcial, certo? Pode ser de todo. Por exemplo, se o processo é o único bem, então vai atingir todo o processo. Mas se o processo tem vários bens penhorados e o embargo de terceiro em relação a essa cafeteira, os demais vão continuar o procedimento executório independentemente, certo? E aí, veja, ao conceder a liminar, o que o juiz vai fazer? Suspender o processo principal de onde vem a constrição daquele bem. Então, esse processo principal, que lá tem a ordem para penhorar aqui a minha cafeteira, imagine que é o único bem, é objeto de penhora, então ficará suspenso durante toda a tramitação dos embargos de terceiro no primeiro grau, certo? Depois que vier a sentença dos embargos de terceiro, se, por exemplo, a sentença for de improcedência, então continuarão os atos executórios em relação àquele bem, tá? Deferida a liminar, suspende-se o processo principal e o juiz expede a ordem de manutenção ou de reintegração, ou seja, devolvendo a posse do bem para aquele terceiro, enquanto espera a tramitação e a sentença dos embargos. Deferida ou não a liminar, então, após esse momento do processo, o réu será citado através do seu advogado. Então, veja que a citação não é pessoal, a citação é através do advogado do réu, para que ele, no prazo de 15 dias, apresente as respostas do réu, né, apresente a resposta aos embargos. Essa citação só será pessoal se o réu do processo originário, o réu dos embargos e do processo originário, parte do processo originário, seja no polo ativo, seja no polo passivo, não tiver advogado constituído nos autos. Aí sim, aí a citação é pessoal. Mas se ele tiver advogado constituído nos autos, então a citação será através dos seus advogados. Ok? Apresentada, a partir daí, então, se ordinariza o rito. Então, especial é só até esse momento o deferimento da liminar e a entrega da resposta do réu. A partir daí, se ordinariza o rito e vai, obviamente, passar pelas demais fases instrutórias, chegando na sentença, certo? Se o juiz julgar procedente os embargos de terceiro, então ele determinará o desfazimento daquele ato de constrição do bem, certo? E se for requerido, fizer parte dos pedidos
da petição inicial, então o juiz determinará a declaração da propriedade ou imporá a reintegração ou manutenção da posse, certo? Se for julgado improcedente, então continua os atos de constrição em relação àquele bem, ok? Então, concluímos, vamos para a próxima aula. A próxima aula começa no roteiro 110, e aí a gente vai até o final, vendo oposição, homologação de penhor legal, protesto, notificação e interpelação. É um assunto bem curtinho, que em uma aula a gente vê sem nenhum problema. Ok? Abraços.